E aí, galerinha do Colégio Maria Montessori, nós estaremos agora trazendo aquela aula complementar, né? Essa aula é destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio. E hoje nós vamos estar falando sobre a Alemanha. A Alemanha é um país bem interessante, porque a Alemanha, ela, assim, está localizada primeiro aqui no centro da Europa, exatamente no centro. Então, isso permite com que a Alemanha tenha uma posição estratégica. Ela tem contato aqui com o leste europeu, todas as repúblicas soviéticas têm uma facilidade, quanto com a Alemanha Ocidental, aí a gente tem aqui Holanda, tem Bélgica, no leste, né, no oeste tem a França, ao sul a gente tem Itália, tem Áustria, então você tem essa facilidade. Além disso, também tem uma facilidade com o norte, né? A gente vai ter a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, isso tudo aqui ao norte, e também tem essa proximidade com o Reino Unido. Além disso, poucas pessoas percebem, mas a Alemanha tem um litoral bem interessante que permite essa facilidade na exportação e importação. Claro que essa facilidade não é tão grande quanto os países da Península Ibérica aqui, com Portugal e Espanha, mas não deixa de ter um, um porto, né, para escoar sua produção dentro desse litoral. O curioso é que a Alemanha, mesmo estando em segundo, terceiro lugar entre as maiores potências do mundo, a Alemanha é um país pequeno, tem 356.733 quilômetros quadrados. Eu fiz uma comparação, a Alemanha é exatamente do tamanho do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país continental e a Alemanha é do tamanho de um estado, um país relativamente pequeno. No contexto geral, a Alemanha é o terceiro maior país da Europa, perdendo para a Rússia e para a França, né? No entanto, é a segunda maior população dentro da União Europeia. A Alemanha é bem quista por todo mundo, justamente pelo sua configuração econômica, sendo uma das maiores potências da Europa e do mundo. É importante lembrar que toda essa evolução econômica, essa evolução, essa contextualização política da Alemanha, ela é relativamente recente. Vejamos, a Alemanha, ela não foi uma potência colonial, assim como os outros cinco, assim como sua vizinha Holanda, assim como a própria Inglaterra, França, Portugal e Espanha. A Alemanha não teve esse desenvolvimento do século XVI, não teve. Então, a Alemanha só foi ter essa ascensão a partir, assim, de destaque a partir da primeira Revolução Industrial. Então, a Alemanha não foi uma potência colonial. Quando ocorre a Revolução Industrial aqui no Reino Unido no século XVIII, final do século XVIII, depois vem para a França, início do século XIX, assim como a Alemanha no início do século XIX. Então, a Alemanha se industrializa. A partir daí, a Alemanha passa a ter um destaque no cenário, né, dentro da Europa e posteriormente mundial. Um fato que vai ajudar é a rede hidrográfica da Alemanha. A rede hidrográfica, por quê? Porque junto com essa rede hidrográfica nós temos as reservas minerais, principalmente de carvão. Então, com a primeira revolução industrial, que era baseada justamente no carvão mineral, a utilizar bastante os rios Reno, Elba e Danúbio. E até hoje eles têm destaque, né, dentro do cenário econômico da Alemanha. É muito, muito interessante, né, você aproveitar os rios como hidrovia para importação e exportação, questão do turismo, a questão da pesca. Então, eles aproveitam de tudo. É um país pequeno, então tem que aproveitar ao máximo sua potencialidade, entende? A, a partir desses rios, o interessante também é que vão se desenvolver as principais cidades, que são chamadas cidades industriais, entre elas Frankfurt, Stuttgart, Munique, Hamburgo, Wolfsburg. Então, e sempre vai estar ligada a alguma indústria específica. Por exemplo, no caso de Wolfsburg, hoje
tem uma ligação íntima com a indústria da Volkswagen, né? E outro fato que já não é tão legal da Alemanha é que a Alemanha sempre esteve ligada a alguns conflitos, né? Entre eles, os principais destaques, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um contexto bem complicado dentro do território alemão, né? A gente vai ter aí, em meados da década de 40, o nazismo, né, o partido nazista perdendo a guerra. Então, a derrocada do nazismo dentro da Europa, graças a Deus, senão Hitler tinha dominado não só a Europa, mas como também o mundo, e hoje eu não estaria nem vivo. Aí o que é que acontece? Nazismo, a derrocada do nazismo, com isso, pelo fato de emergir Estados Unidos aqui, a influência estadunidense aqui no Ocidente, né, na Europa Ocidental, e a influência da União Soviética no leste aqui. Então, essa parte vai ser a Alemanha Oriental, influenciada pela União Soviética. E essa parte aqui nós temos a Alemanha Ocidental influenciada pelos Estados Unidos. E no meio nós temos aqui o Muro de Berlim separando, dividindo a Alemanha. O pessoal que viveu nesse período foi terrível, né? Famílias separadas, um momento muito crítico mesmo. E que vem finalizar a partir da década de 80, quando em 89 cai o Muro de Berlim, e a Alemanha mostra, durante todo esse período, essa enorme capacidade de recuperação. Pô, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se recupera, a Europa ficou detonada, se recupera. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa se recupera. Claro que com uma certa ajuda externa e tal, mas ela se recupera a ponto de 90, já está se tornando entre as maiores economias do mundo novamente, né? Claro, sempre fazendo investimentos direcionados, né? Principalmente na área de educação, na área de infraestrutura, e culminando, quando a gente vai pegar hoje, a Alemanha vai ter uma indústria de tecnologia, de ciência, química, farmacêutica, automobilística muito forte, competindo com qualquer outra potência no mundo, como nós vamos ver aqui. Então, a gente vai, eu coloquei aqui várias marcas que a gente utiliza no cotidiano, né? E em sua maioria das vezes nem lembra que vem da Alemanha. Por exemplo, Adidas, Volkswagen, Mercedes-Benz, a gente tem aqui a Allianz, né, BMW, a Bosch, DHL, Audi. Então, veja que essas principais marcas, essas indústrias de destaque dentro da Alemanha, elas começam a ganhar o mundo todo e se tornaram multinacionais, transnacionais, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Alemanha é especialista em fazer gol, né? Principalmente em períodos de Copa do Mundo. Períodos de Copa do Mundo, a Alemanha gosta de fazer muito gol no Brasil. Então, nós temos a Volkswagen como a maior fabricante de automóvel do mundo, e o Brasil é uma das sedes dessa fábrica, né? Nós temos outras, né? Por exemplo, a Daimler Chrysler, que também é uma parceira da própria Mercedes-Benz. Eu acho que eu esqueci de falar da Mercedes, não lembro, mas tem a Mercedes-Benz, aí aqui a gente tem Nivea, tem a Puma, tem a Siemens, tem Porsche, Deutsche Bank. Então, a gente tem uma infinidade. E olha que eu coloquei as principais marcas, né? Nós temos muitas outras que nós usamos. Então, veja como a Alemanha, mesmo sendo um país do tamanho do Mato Grosso do Sul, nosso estado, tem, sim, o Montessori não é uma marca da Alemanha, não. O Montessori é brasileiro aqui mesmo. Então, tem essa capacidade. Para vocês terem uma ideia, no último ano, 2019, a Alemanha fez uma ampliação, não estou falando do que tem investido, não, uma ampliação de 160 bilhões na parte de educação, inclusive incentivando os pesquisadores brasileiros para irem estudar e produzir lá. E isso, claro,
vem muito um resultado fruto da política que vem sendo desenvolvendo, né? Principalmente no cenário político e econômico. E aí a Alemanha vai se tornar uma liderança política e econômica dentro da União Europeia através da Angela Merkel, né? A Angela Merkel que hoje é quem comanda a União Europeia. E, além disso, houve um fortalecimento da própria Alemanha dentro da Europa com a adoção do euro como moeda única, e isso superinflacionou a Bolsa de Frankfurt, né? E competindo com os Estados Unidos e com outras moedas. Mas aí passa o dólar estadunidense e o euro agora se torna, assim, posteriormente se torna uma das principais moedas no mundo. E isso vai ajudar todas essas multinacionais e transnacionais espalhadas por todo o mundo, e especialmente aqui no Brasil, como eu falei anteriormente. Aqui a gente finaliza mais uma aula de geografia, professor Clécio, professor Clecinho, né, para a turma do segundo ano do Colégio Montessori. Até a próxima, pessoal!